Leitura diária. Segundo livro de Crônicas, capítulo 22. O reinado de Acasias, rei de Judá. O povo de Jerusalém proclamou Acasias, filho mais novo de Jeorão, rei em seu lugar, uma vez que as tropas que tinham vindo com os árabes mataram todos os outros filhos dele. Assim começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia, neta de Onri. Ele também andou nos caminhos da família de Acabe, pois sua mãe lhe dava maus conselhos. Ele fez o que o Senhor reprova, como os membros da família de Acabe haviam feito, pois depois da morte de seu pai, eles se tornaram seus conselheiros para a sua ruína. Ele também seguiu o conselho deles quando se aliou a Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, e saiu à guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote-Gileade. Jorão foi ferido e voltou a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos em Ramote, na batalha contra Azael, rei da Síria. Depois, Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, que se recuperava de seus ferimentos. Por meio dessa visita, Deus provocou a queda de Acasias. Quando ele chegou, saiu com Jorão ao encontro de Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor havia ungido para destruir a família de Acabe. Quando Jeú estava executando juízo sobre a família de Acabe, encontrou os líderes de Judá e os filhos dos parentes de Acasias, que o serviam, e os matou. Saiu então em busca de Acasias, e seus soldados o capturaram em Samaria, onde estava escondido. Levado a Jeú, Acasias foi morto, mas não lhe negaram sepultura, pois disseram: ele era neto de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração. Assim, a família de Acasias não tinha mais ninguém que pudesse ser rei. Joás escapa de Atalia. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real de Judá. Mas Jeozeba, filha do rei Jeorão, pegou Joás, um dos filhos do rei Acasias, que iam ser assassinados, e o colocou num quarto junto com a sua ama. Assim, Jeozeba, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, escondeu Joás de Atalia, de forma que ela não pôde matá-lo. 6 anos ele ficou escondido com elas no templo de Deus, enquanto Atalia governava o país. Amém? Para refletir. Ao clamor de Israel por um rei terreno que o governasse, Deus deixou bem claro ao profeta Samuel: atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. 1 Samuel 8:7. E uma série de consequências advindas dessa escolha
sobreviriam à nação, as quais Deus expôs que certamente haveriam de acontecer. Apesar disso, a resposta do povo refletia o que estava em seu coração. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. 1 Samuel 8, 19 e 20. O povo estava unido no propósito de ser semelhante a todas as nações. Uma escolha trágica que bem se reflete no capítulo de hoje. Naquele tempo era muito comum se firmar acordos de paz entre nações através do casamento. Vários, se não a maioria, dos casamentos de Salomão foram acordos de paz com as nações pagãs. A Bíblia diz que, como consequência disso, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus. 1 Reis 11, 4. Já ali, Israel começou a colher as consequências de desejar assemelhar-se às demais nações, por meio de escolhas e relacionamentos não aprovados por Deus. O povo se corrompeu e o resultado foi apostasia e ruína. Mesmo o reino de Judá, conservado pelo Senhor por causa da aliança feita com Davi, estava em constante decadência, caminhando para o fim da monarquia. Logo, o reino do norte e o reino do sul não teriam mais ninguém em seus tronos. A dinastia dos reis de Judá estava enfrentando uma fase muito difícil. O povo era guiado por uma liderança ímpia e amante dos prazeres. Foi um período de duras provas para os que ainda temiam a Deus e perseveravam em andar segundo seus mandamentos e juízos. Tomando conselho com os da casa de Acabe, Acasias seguia os passos de seu pai e era instruído por sua mãe, que o aconselhava a proceder iniquamente. Para sua perdição, seu avô Josafá, apesar de ter feito o que era reto perante o Senhor, ao ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor, segundo Crônicas 19, 2, aliando-se a Acabe, fazendo aliança mediante o casamento de seu filho com a filha de Acabe, acabou por contribuir para a desgraça do reino de Judá. Todos nós fomos chamados por Deus para a missão que consiste em seguir a verdade em amor. Efésios 4:15. Isso não significa, porém, sacrificar a verdade em prol do amor. O amor, segundo a palavra de Deus, é expresso na obediência à verdade, porque este é o amor de Deus, que guardem os seus mandamentos. 1 João 5:3. O profeta Jeú foi ungido pelo Senhor para desarraigar a casa de Acabe. Sua missão consistiu em executar juízo de Deus, matando os descendentes de Acabe e Jezabel. Não foi um chamado fácil, nem tampouco um ministério aclamado. Poucos conhecem o profeta Jeú e o que ele realizou. Mas, ao tempo em que ele fazia o que Deus lhe havia ordenado, Atalias se levantou a fim de matar todos os descendentes ao trono de Judá. Pois quando Deus realiza sua obra na terra, Satanás sempre tem uma causa também a apresentar. O Senhor, porém, preservou sua semente, através do pequeno Joás. Mais uma vez, revelaria o seu poder em tornar glorioso
aquilo que aparentemente se mostrava desvantajoso. Israel escolheu andar nos caminhos das nações pagãs. Acasias escolheu andar nos caminhos da casa de Acabe. E nós? Nossa vida define para onde estamos andando? E não somente isso, mas ela é o GPS para muitos que nos observam. Nossas escolhas têm apontado para o encontro do Senhor nos ares, 1 Tessalonicenses 4,16, ou para a repentina destruição, 1 Tessalonicenses 5,3. Quão sério e solene é o tempo presente, há um juízo definitivo prestes a acontecer. Não tomem conselho com os que amam o mundo e as coisas que há no mundo, pois se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Quer viver uma vida de santificação em amor e verdade? Então busque aconselhar-se com o Senhor através de sua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Salmo 119, 105. Ela nos recomenda a Cristo, o nosso perfeito exemplo, e nos diz que em conhecê-lo e em conhecer o Pai está a vida eterna. João 17, 3. Se ela for o nosso prazer todos os dias, se não nos contentarmos com uma leitura apressada e sem profundidade, mas a examinarmos com diligente e perseverança e confiança de que é a voz de Deus para nós, então ela operará em nós todas as bênçãos e promessas para aqueles que por elas são santificados. Assim como Jesus, andemos na luz do Senhor, seja a nossa vida o cumprimento do que está escrito. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem-sucedido. Salmo 1, 1 a 3. Amém?